Ordem, senador Cajuru. Boa tarde a Vossa Excelência. Boa tarde, meu querido amigo de profissão e agora do Senado, Carlos Viana. Eu queria pedir aqui publicamente a dois companheiros que são causadores do maior respeito que eu tenho pelo preparo parlamentar de ambos, o senador Eduardo Braga e o senador Espiridião Amin. Queria pedir um conselho aos dois, se pudessem analisar o projeto 1581/2020, que foi algo muito estranho e que a gente está sendo detonado nas redes sociais. A gente que eu falo, o Senado. E o presidente da República tem até sexta-feira agora para sancionar ou não esse projeto, que trata-se de débitos de dívidas das igrejas. Veio da Câmara com a aprovação de um deputado que é filho de um pastor bilionário, dono inclusive de rede de televisão. O que aconteceu? Chegou aqui no Senado, esse negócio de votação simbólica, que me desculpe, eu tenho um pavor disso, porque primeiro que ela dura 5 segundos, ela é de uma rapidez impressionante, não dá tempo nem de você pensar. E esse projeto, em votação simbólica, e vocês podem ler, especialmente vocês dois, pela admiração que tenho, que não consta em nenhum momento a palavra igreja, a palavra perdão de débitos das igrejas. Ali era um projeto de precatória ao coronavírus. Então a gente caiu igual um patinho ali. Não tinha a palavra igreja, não tinha a palavra perdão de débito, e em 5 segundos, podem rever o vídeo, a votação aconteceu. E por unanimidade, a gente perdoou essa gente que eu tenho tanta dó, que realmente não tem condições de pagar dívidas fiscais, que eu fico preocupado do mesmo jeito que eu fico com a pequena e a microempresa. Então é isso que eu queria pedir, esse favor especialmente aos dois, porque isso que aconteceu não sai da minha cabeça, e de sábado para cá, que eu fui ver as redes sociais, eu fiquei sem dormir direito, por ter passado por essa coisa chamada votação simbólica, que poderia pelo menos dar 30 segundos para a gente pensar. Já que ela é simbólica, tem que ser rápida, mas pelo menos para a gente pensar. Tem que ser igual aquela coisa. Quem está de acordo fica sentado, quem está não sei o quê fica de pé, fica como está, aí você fica como está e aprova. Desculpe. Obrigado, senador Cajuru. Senador Cajuru reclamou que não usou dos 3 minutos, que é de direito dele anteriormente. Senador Cajuru, a palavra com Vossa Excelência. Presidente, o senhor me conhece como jornalista, eu sou assim, eu tenho um poder incrível de perceber quando alguém está com alguma bronca minha. Para mim, o senhor está, e é injusta, e eu vou dizer por quê. Quando eu pedi ao senhor pela ordem, eu pedi para lhe fazer um elogio, lembrando o senador, exemplo, Eduardo Braga, quando falou da discussão de uma votação simbólica, a importância dela, eu me lembrei da questão das igrejas, do pecado mortal que esse Congresso cometeu ao perdoar as dívidas fiscais de igrejas. E aqui vem uma notícia de agora, deste momento, no jornal Estado de São Paulo. Presidente Bolsonaro diz à bancada evangélica que vetará parte do perdão de igrejas para não cometer crime. Sexta-feira agora é o prazo final dele. Se ele realmente agir assim, merecerá aplauso. Então eu quis fazer um elogio ao senhor, porque nunca ninguém na sua mesa aí permitiu a discussão em votação simbólica. Aí o senhor alegou que iria dar prioridade a quem não tinha falado ainda, o que, na minha opinião, democraticamente, como nós convivemos numa CPI assim, e o senhor era o relator, o senhor foi exemplar na democracia, eu discordo. Porque não é porque você pediu o pedido pela ordem que você não tem o direito de usar a palavra na hora sua na lista de oradores. Eu era o segundo. Porque senão não adianta nada eu ter um assessor aqui que precisa ter um dedo de computador para ele ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. E a disputa é difícil com o Humberto Costa, com os demais colegas que são competentes. Então eu não entendi.
Porque se tivesse ocorrido, repito, ocorrida a discussão da questão das igrejas, nós não teríamos no Congresso cometido esse erro, e principalmente aqui no Senado. Presidente, permita-me ainda, na linha do improviso, lembrar aqui aos senadores Alessandro Vieira e Lazier Martins, não sei se estão ouvindo, em suas palavras precisas. 1. Quando o Alessandro falou do reconhecimento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do perigo que é reeleição, do erro que é uma reeleição, para mim só faltou acrescentar um ponto. O Fernando Henrique deveria falar como que ele conquistou a reeleição dele, de que forma que ele conseguiu. Porque isso ele não fala. Sobre Lazier, feliz da mesma forma como o Alessandro. Eu queria só pedir, acrescentando ao que o amigo Lazier lembrou, do presidente Davi Alcolumbre, que me faz lembrar Leonel Brizola e Lula. Lula que me contou essa frase, disse que a frase era do Brizola. Cajuru, cuidado, tem político que guarda rancor no freezer. E para mim o presidente Davi é assim, ele guarda rancor no freezer. Eu queria que ele estivesse aqui vendo. Ele não está por quê? Porque hoje ele está com Dias Toffoli, fez homenagem, ele, Rodrigo Maia, porque eles só pensam em reeleição e precisam do Supremo Tribunal Federal. E não aceitaram pedidos 15 segundos. Pedidos de impeachment, no caso ele, Davi, por causa da relação com o Supremo Tribunal Federal, por causa de medo. Tanto que quando nós perguntamos, e está nos anais da casa, vocês devem se lembrar, eu que fiz a pergunta, quando haverá a votação em plenário de CPIs, ele respondeu 3 vezes a mim a palavra oportunamente. Isso tem 1 ano, eu nunca mais vou esquecer dessa palavra. Quando eu falei da CPI do esporte, que tem mais de 30 assinaturas, ele também falou oportunamente. Então, em qual palavra que a gente deve confiar em relação ao presidente Davi? E em relação ao senhor presidente Carlos Viana, eu só espero que o senhor não seja como Davi, de guardar rancor. Porque eu tenho projetos nesse período todo da pandemia, já pedi ao senador Eduardo Braga, já pedi ao Rogério, já pedi a tanta gente, até hoje não foi colocado em pauta nenhum projeto meu nesse período da pandemia. E pelo jeito não vai. Isso é guardar rancor no freezer. E na minha opinião, Carlos Viana não tem isso, porque eu te conheço há muito tempo. É isso que eu queria dizer, muito obrigado. Pois não, senador Cajuru, não há absolutamente nenhum rancor, agradeço a manifestação e a sinceridade de Vossa Excelência no falar. Mas na condução da mesa, quando nós estamos no pela ordem ou pela questão de ordem, nós temos que nos ater à sequência da sessão do dia. Então, Vossa Excelência tem, como os outros todos senadores que se inscrevem na lista de oradores, o mesmo tempo e a mesma participação. Então, quando nós estamos em meio à votação que um senador, e naturalmente coloca pela ordem, a gente tem que dar sempre preferência àqueles que vão estar se atendo à matéria. Mas a manifestação de Vossa Senhoria o tempo todo é correta. Eu concordo plenamente. Acho que nós temos que dar uma resposta à população brasileira sobre várias das investigações e pedidos, tanto que eu sou um dos que assinou a lista pela CPI Lava Toga. Sou um dos que apoio desde o primeiro momento. Não há ninguém acima da lei. Mas a casa tem o seu regimento e tem aqueles que vão conduzindo, e nós temos que saber, à medida nós que chegamos recentemente, aí trabalhando com todas essas questões para a gente poder incluir também as nossas pautas. Mas obrigado pela sinceridade e, em momento algum, tenho por Vossa Excelência uma grande admiração como meu colega e agora como senador. Muito obrigado.